começa nesse momento o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. No programa de hoje, nós recebemos aqui no estúdio a Carolina Damaso. Ela é fisioterapeuta da ACOM e vem falar sobre o Novembro Azul. Como que é a reabilitação de pacientes que precisam fazer o procedimento cirúrgico, a quimioterapia ou a rádio e precisam depois de uma reabilitação. Incontinência urinária, impotência sexual são apenas algumas das complicações que o procedimento cirúrgico pode acarretar. E isso não é por erro médico. Na verdade, isso é apenas o procedimento, ele acaba tendo, em alguns casos, esses efeitos que o paciente passa então a precisar dos serviços de fisioterapia para a reabilitação. Quer conhecer um pouco mais sobre esse assunto? Assista ao programa que está apenas começando. Vamos lá? Bom, então nós recebemos aqui no estúdio a Carolina Damaso, fisioterapeuta da ACOM, e já tem um tempo que a gente não conversa, né, Carolina? E eu queria primeiramente agradecer, né, a sua disponibilidade de poder conversar conosco aqui no programa Mais Saúde, né? Esse mês de novembro a gente tem sempre muito o que falar e, como eu havia prometido, né, nós vamos conversar um pouco sobre a reabilitação, é um processo delicado, né? É lógico, né? Todo câncer é uma doença muito delicada, mas nesse momento a gente vai falar sobre a reabilitação, ou seja, os pacientes que precisaram se submeter a, de repente, um procedimento cirúrgico ou que foram diagnosticados, né, com doença um pouco mais avançada, em sua grande maioria, acabam contando então com a fisioterapia, e é sobre isso que a gente vai conversar. Primeiramente, queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Então, Paulo, queria agradecer primeiramente o convite, né, de estar aqui mais uma vez. Realmente tem bastante tempo. Tem bastante tempo, né? Uns 2 anos para mais, não tem? Ah, mais ou menos. Quase 2 anos que a gente não conversa. Que não façamos isso de novo. Isso. Estou sempre disponível, tá? Não, e a gente conta muito com vocês. Tá. Brincadeiras à parte, a gente precisa falar porque é um assunto sempre muito importante. Isso. Então, assim, eu estou aqui na ACOM já tem 11 anos, tá? Desenvolvendo esse trabalho de reabilitação dentro da oncologia. E é um trabalho complementar ao tratamento, né? A fase da reabilitação, a gente consegue trazer esse paciente de novo para a vida, de novo para a sociedade, né? Englobar e adequar, né, de acordo com o que ele teve de complicações por causa do tratamento oncológico para a vida, né? Então a gente desenvolve esse trabalho lá no Centro Assistencial da ACOM, tá? E vem trabalhando em todas as demandas oncológicas, né? E a patologia do câncer de próstata não é diferente das demais, que precisa, né, da nossa reabilitação. Uhum. Antes da gente entrar propriamente, né, no assunto Novembro Azul e câncer de próstata, a fisioterapia, ela como funciona de que forma? O que é o trabalho que vocês desenvolvem, né, e como pode auxiliar o paciente nesse momento de recuperação de uma cirurgia ou de uma perda de movimento? Como que funciona? Então, a fisioterapia dentro da oncologia ela é bem ampla, né? A grosso modo, a gente vai reabilitar, dar função para o paciente, né? Dar funcionalidade, a gente entra na funcionalidade do paciente. Então, vamos supor, o paciente teve câncer de mama, aí ele fez cirurgia, mesmo uma mastectomia, né? Ela tirou, fez esvaziamento axilar e fica com alguma deficiência no membro superior, né? No braço. Então, fica com dificuldade de mexer, pentear o cabelo, estender uma roupa, mexer uma comida, varrer uma casa. Então, são funções que elas fazem durante o dia, né? Então, isso, a cirurgia ou o próprio tratamento, limita ela dentro dessas funções. A fisioterapia vai reabilitá-la para que ela consiga fazer essas funções novamente ou adaptar, né, de uma maneira que seja mais funcional para ela, ou dar novamente a função da mesma maneira que ela tinha antes. E qual é a diferença da fisioterapia oncológica para a fisioterapia convencional? O que assim, que a gente pode citar? Por exemplo, a fisioterapia convencional tem o gelo para aliviar a dor, o calor para enfim, eu não entendo nada disso, né? Mas dentro da fisioterapia oncológica, quais são as aparelhagens diferentes, por exemplo, que são usadas e que não são na fisioterapia comum? O que tem de diferente? Assim, de recurso, né, para tratamento, a gente não tem nada de diferente, né? É mesmo uma fisioterapia convencional. Porém, a oncologia tem suas limitações, sabe? Tem suas contraindicações, tem um percurso um pouco diferente da fase de reabilitação. Vamos supor, eu não posso usar um calor profundo numa área que teve um tumor, que eu posso desencadear uma metástase.
Talvez um gelo é ruim, porque aquela área que ele está fazendo uma radioterapia está menos sensível, né? Então, ele não tem tanta sensibilidade. Então, eu posso queimar com gelo uma área dessa. O paciente é um paciente imunossuprimido, né? Então, ele gripa fácil, fica doente mais fácil. Qualquer patologia que seria, assim, menos agravante numa pessoa que não tem um câncer, talvez se ele está em tratamento do câncer, ele vai sofrer mais com essa complicação, né? E durante a radioterapia tem algumas complicações da rádio que a gente tem que tomar cuidado, né? Que a gente não pode fazer usar alguns recursos dentro da fisioterapia, é bem amplo. Então, assim, como recurso, é a mesma coisa. Só a forma de utilização. Só a forma de utilização e de nortear mesmo, né, essa conduta, traçar esse tratamento, que é um pouco diferenciado. E dentro, né, da fisioterapia comum, alguns locais pode ser que existam, né, grupos como vocês desenvolvem, né? Qual que é o principal, assim, você enquanto profissional, Carolina, e enquanto pessoa, o que você percebe, assim, de mais bacana, né, porque um grupo não é apenas um grupo multifuncional ali, que as pessoas vão trocar experiências, fazer exercício em comum, é uma coisa meio que humanizada também, né? Porque além da questão física do paciente, o mental também é trabalhado, né, nesses encontros. Eu gosto de falar muito que, assim, que nós, como profissionais, somos, assim, um mero instrumento, né? É um norteador da condução do grupo, de como que ele vai ser conduzido. A gente consegue nortear, mas quem conduz são eles, né? Vamos falar do grupo, né, do Profísio, né, o grupo de pacientes que tiveram câncer de próstata. Então, ele é norteado por mim, fisioterapeuta, e pela psicóloga Denise. Então, esses pacientes vêm para a gente já que passaram pelo tratamento, por uma cirurgia, ou por radioterapia. Então, eles já vieram depois desse tratamento. Querendo ou não, por mais informações que eles tenham, né, pelos médicos, pelas enfermeiras, eles ficam um pouco perdidos, porque o paciente absorve o que quer, né? Então, ali a gente consegue dar mais informações, né, para nortear e esclarecer melhor esse paciente as complicações, o que ele vai ter, né, mesmo devido àquele tratamento. E eles trocam muita experiência entre eles. Então, isso que é o mais interessante, que eu acho. Vamos supor, o Sr. José veio, né, falando do câncer de próstata, com incontinência urinária, ele usa fralda. Aí eles trazem ideias de usar fralda diferente. Eu uso a fralda assim, eu uso essa marca, você usa assim, eu faço um coxinho para colocar o pênis, para poder, né, quando ele tivesse incontinência urinária, conter essa urina ali. Então, eles trazem ideias e trocam entre eles, né? São troca de receitinhas. Né? Às vezes, vamos supor, teve câncer de mama, o paciente fala, que eu tô sentindo um formigamento no braço, coisas que são, assim, normais, né? Aí a outra fala, eu senti, mas o meu parou, foi terminando, passando uns 6 meses, já começou a reduzir essa sensibilidade. Então, assim, elas trocam experiência, elas veem, né? Todos esses pacientes conseguem enxergar que tem uma luz no fim do túnel, que tem uma melhora. Né? Então, é uma troca de experiência. Eu acho que, assim, que o mais é isso, entendeu? Essa troca, essa busca, sempre assim, falta, vamos ligar, por que não veio? Então, assim, essa troca de convívio, essa família que se forma mesmo dentro do grupo é muito interessante. Você falou uma questão que eu não tinha pensado, na verdade. Os pacientes que passaram pela radioterapia, os pacientes que passaram pela quimio, mas tem um período, por exemplo, eles têm que ficar depois de, vamos supor, só depois de 3 meses de terminadas as sessões que pode fazer ou não? É porque nesse caso específico o paciente ele já veio do tratamento, mas já há mais tempo? Não, cada caso é um caso. Então, assim, os pacientes em qualquer momento do tratamento, ele pode chegar para fazer a cirurgia e já ser encaminhado para o grupo como fase de prevenção de alguma complicação, tá? A gente consegue abordar. Mas a maioria chega depois de ter feito uma cirurgia, ou depois de ter feito uma radioterapia ou uma quimioterapia, tá? Mas ele pode estar fazendo, né, esse tipo de tratamento e estar dentro do grupo, tá? Não tem contraindicação. Não tem contraindicação, tá? Não tem assim, um protocolo. Ele entrou no hospital, está em tratamento, ele já pode ser aderido no grupo, né? Muito bacana. Carolina, a gente vai fazer um pequeno intervalo, porque eu quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para dizer a essa almaiada toda, a gente tem que lidar muito com essa questão do preconceito. Né? Então, antes da gente ir para o intervalo, fica esse recadinho, porque o câncer de próstata
é uma doença terrível, né? Vocês que estão lidando diretamente com os pacientes sabem das complicações que pode ter. E o principal, né, empecilho, a principal dificuldade para se combater a doença é o preconceito. Né? É claramente isso, essa questão que não foi trabalhada, né? Os homens não vão ao médico, né? Principalmente em cidades menores, né? Quando você vê mesmo, não, nunca fui, nem vou fazer isso, não, bobagem, né? Que é isso? Lá em casa meu pai não teve, ninguém, meu irmão, ninguém nunca teve, e não vão. Né? Então a gente tem que, a melhor forma de vencer o preconceito sempre é com a informação. Então a gente quer, nesse mês de novembro, e sempre, né? Assista sempre o programa Mais Saúde, a gente vai sempre trazer novidades, falar sobre prevenção de N tipos de cânceres, mas nesse mês em específico a gente quer falar para você, homem acima de 50 anos, né, para fazer sempre, né, anualmente o seu exame, porque só assim a gente consegue prevenir essa doença tão terrível que é o câncer de próstata. A gente vai para o intervalo, na volta tem mais coisas bacanas aqui no programa Mais Saúde, que está apenas na metade. É lógico que você não vai desligar a TV agora, né? Não saia daí que a gente volta rapidinho. O programa Mais Saúde, vocês sabem, a DACOM contra o câncer pela vida. Nos últimos 12 meses, avançamos muito no combate ao câncer. As obras do Centro de Diagnóstico seguem com ótimo ritmo, graças a uma rede de doadores e a parceria com o Centro-Oeste CAP. Mesmo para a gente que acompanha todo dia, o avanço das obras do Centro de Diagnóstico impressiona muito. Ele será nosso grande parceiro no combate ao câncer. A forma em que fomos recebidos aqui enche nosso coração de alegria e de esperança. Só tem uma palavra a dizer: gratidão. Com o segundo acelerador linear em funcionamento, aumentamos nossa capacidade de atendimento. Conseguimos diminuir muito a fila de espera para a radioterapia e estamos prontos para atender a todos os pacientes oncológicos da região aqui no Hospital do Câncer de Divinópolis. Ser atendida em Divinópolis é bem melhor do que em BH, traz menos estresse, mais conforto para a gente. ACOM, sua doação faz tudo acontecer. Bom, agora eu estou com o Altair, aqui do setor de prevenção da ACOM, que vai falar um pouquinho mais dessa campanha do Novembro Azul. Bem, o Novembro Azul é uma campanha que a ACOM já tem há vários anos, né? Lembrando que o Novembro Azul ele começou em 1999 na Austrália e veio para o Brasil com força total. Claro que não é uma força tão total como, por exemplo, nós tivemos o Outubro Rosa, que é uma adesão muito grande. Infelizmente, o Novembro Azul, pelo preconceito que o homem ainda tem, né, de fazer os seus preventivos, acabam tendo pouca adesão a esse trabalho. Né? É aquela história, o homem, quando ele se fechar um diagnóstico, ele precisa fazer o PSA, que é o exame de sangue, mais o toque retal. E, infelizmente, o toque retal é o grande vilão dessa história, é o grande tabu que existe no público masculino, e aí onde muitos homens acabam tendo a doença e muitas vezes até morrendo por causa dela. Altair, para a gente reforçar, a partir de qual idade que o homem tem que estar procurando um urologista para fazer esses exames? A partir de 50 anos, todo homem tem que estar fazendo o PSA mais o toque retal. Lembrando, famílias positivas, que o câncer de próstata é um câncer hereditário também, tem fator hereditário. Então, famílias onde tem casos positivos na família, pelo menos 10 anos antes, aquele homem daquele homem daquela família deveria fazer o seu preventivo. Altair, a gente sabe que agora a adesão, tanto do Outubro Rosa como do Novembro Azul, vem com força total, como você falou, no Brasil. E os números mudaram? Como que eles continuam? Você tem alguma estatística? Olha, para você ter uma ideia, na nossa região de Divinópolis, né, lembrando que a ACOM ela atende 86 cidades, no último ano nós tivemos 233 casos novos de câncer. Em 2002, quando a ACOM começou o trabalho em Divinópolis, o Hospital do Câncer começou o trabalho em Divinópolis, a gente atendia em média 65 pacientes. Então, né, de 65 em 2002 para 2017, 233 é muito paciente, é muito homem, infelizmente, com câncer. E muitas vezes, Renato, é bom lembrar que esse homem que chega para a gente já chega em estado avançado. Então, muitas vezes, infelizmente, a chance de cura é menor. Encontrando câncer com até 1 centímetro de tamanho, a chance de cura é de 70% a 90%. E se o homem demora a procurar a ajuda, ele não vai chegar nesse estágio. E, infelizmente, muitos acabam morrendo por causa dessa doença.
Altair, a gente sabe também que tem esse preconceito não só de fazer o exame, mas também depois de diagnosticado. Sim, que é aquela história. Descobriu que tem um câncer, daí já fica aquela preocupação, né? De a parte de ereção, a parte de micção, né? Da urina, que vou fazer uma cirurgia, vou ficar com a urina solta. Mas, né? Tem todo aquele misticismo, aquele medo do homem. Mas aquela história que a gente tem que lembrar. Eu lembro muito bem, há um tempo atrás eu fui fazer uma palestra em Candeias e um homem falou o seguinte, que ele chamava o câncer de próstata como uma doença do ignorante. Por quê? Ele era um cara de 50 anos que não aceitava fazer o exame de forma nenhuma, ele descobriu que tinha um câncer de próstata e ele falava, antes eu ficava com aquela preocupação de ser homem, ser o macho da casa. Hoje, infelizmente, por motivo dessa doença, eu vi que era a coisa mais besta do mundo. Então, por esse motivo, ele chamava de doença do ignorante. E os homens que querem fazer esse exame devem procurar a Secretaria de Saúde? Como funciona? Aquela história, né? Nós não temos urologista no sistema, né, para todo mundo. Então, normalmente, o homem vai procurar o PSF, né? E lá, normalmente, vai passar por um clínico, o clínico vai solicitar o exame de sangue. Lembrando, o exame de sangue, o PSA, ele vai dosar hormônio masculino. Né? E dentro dessa pesquisa, a próstata ela pode ter 3 tipos de doenças, 2 benignas e uma maligna. Hiperplasia prostática, prostatite e o câncer de próstata. Todas as 3 dão alteração no PSA. Então, o médico vai solicitar esse exame de sangue muitas das vezes e a partir desse exame ele pode ou não encaminhar para o urologista. Certo. Altair, e essa questão, né, no Novembro Azul, a ACOM vai ter ações, como que vai funcionar? Sim, a ACOM, né, durante o mês todo, ela tem várias ações em várias cidades da nossa região, tanto no sentido de orientações de prevenção, orientações no sentido escolas, pós-saúde, empresas, palestras. Então, assim, a ACOM, ela tem um trabalho amplo de muita informação, de muito atendimento à população nesse mês de outubro. Lembrando que não é só no mês de novembro, né? Lembrando que não é somente no mês de novembro, mas durante o ano todo tem esse trabalho de levar esse cuidado à população. Olá, estamos de volta. Programa Mais Saúde, uma realização da ACOM, que vocês conhecem, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. E nesse mês de novembro, assim como no mês passado, né, comemoramos Outubro Rosa, nós viemos aqui para falar com vocês sobre o Novembro Azul. O que é o Novembro Azul? Que prevenção que acontece? Por que dessa cor? E a gente recebe no estúdio hoje a Carolina Damaso, que é fisioterapeuta da ACOM. E além do trabalho de reabilitação de inúmeros pacientes, né, Carolina? Você também lida com essas dificuldades, né? O que você encontra, por exemplo, em homens que foram diagnosticados com a doença, estão ou estiveram em tratamento, estão ou estiveram em reabilitação? Qual que é a sensação que eles te transmitem? Assim, você com toda a sensibilidade que eu sei que tem, o que você percebe? Assim, eles têm aquele tom de arrependimento de não ter feito os exames que deveria ter feito? Ou não, a vida é assim mesmo? O que você percebe nesse momento tão delicado? Então, Paulo, chega de tudo, né? Tem aqueles que falam que se eu tivesse visto antes, se eu não tivesse deixado, né, passar. É claro que chega mais pacientes mesmo que estão sem informação, né? Que estão bem pobres de informação mesmo, de acesso à saúde. Então, acredito eu, né, por percepção própria mesmo, que eles trazem isso como aconteceu, entendeu? E não que poderiam ter poderia ter evitado por causa dessa falta mesmo de acesso ou mesmo de busca de informação, sabe? Mas chegam pacientes que são preconceituosos, que não se submeteram ao exame, né, ao exame do toque, mesmo que fosse um simples PSA, a de se cuidar mesmo, porque o homem é bem machão, né? Fala assim, tô bem, não tô sentindo nada, se eu for pro médico vou procurar doença, né? Tem gente que tem... Assim. E não é assim, né? Então, não é assim, que tem que fazer check-up. Igual no carro você faz, né? Você não vai fazer uma revisão no seu carro para você viajar? Você tem que fazer revisão para você poder viver, seguir a sua vida, né? E tem que ser anual. A mulher tem que buscar, o homem tem que buscar, a criança gripa, você vai lá, leva no médico, né? Então, sempre tem que ser assim. E tem esses que são, né? Que tem esse acesso a essa informação, mas que não buscaram por preconceito e eles falam, poxa, hoje eu estou assim por ignorância minha. Tem pacientes que chegam com esse relato, sim. Entendeu? Então, assim, é isso que a gente vem trazer hoje, né, com o programa, para
vocês que estão em casa largarem, né, esse preconceito, porque o mal que vai ser feito é só para você mesmo, né? E é uma doença que independe, né, de o pai, ou o irmão, ou o tio, se já teve na família. Pode acontecer com qualquer um. Sim, com certeza. Né? Pode se não acontecer. teve até agora, pode ser que infelizmente você seja o primeiro. Então né? não tem... Com esse preconceito, com essa questão toda que a gente sabe claramente que precisa muito ainda ser trabalhada, às vezes, né, já chega o diagnóstico bem mais avançado, e aí, sabe o que acontece quando o diagnóstico já é avançado, né, não fez o exame, quando viu já era muito tempo que já tinha passado? Como que os pacientes são tratados? Por exemplo, o senhor José, da cidade X, chegou, fez o exame, o médico encaminhou para cá porque já estava um diagnóstico bem avançado de câncer de próstata. O que acontece com esse paciente? Como é feito o tratamento? Então, até chegar em você, no caso. Tá, depende do tipo de tumor. Então, quem vai fazer esse protocolo é o médico, né, o oncologista, junto com toda a equipe, né, de proctologista do hospital. Então, ou ele vai fazer uma cirurgia, né, retirada da próstata. Aí tem vários tipos de cirurgia, tá? Dependendo do que ele for retirar, tá? E talvez ele vai fazer, submeter também a uma quimioterapia, a uma radioterapia. Mas, assim, o mais comum é fazer uma cirurgia e uma rádio, né? Mas tem paciente que também só faz uma radioterapia, tá? E dependendo da abordagem cirúrgica, é claro que cada pessoa, né? Cada ser humano é único, cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa, assim, tem uma anatomia por regra, mas tem diferenciações e a abordagem dentro daquela retirada daquele órgão e daquele tumor tem complicações que são inerentes àquele ser, né? E claro que tem um padrão, né, que chega pra gente, para a reabilitação, que é a incontinência urinária. Então, esse paciente vai ficar com incontinência urinária, vai ficar com uso de fralda. Claro que ele pode ter um período apenas dessa incontinência, ou ele pode ter mais, né, um período mais longo de incontinência, ou ter essa incontinência permanente. E além da incontinência urinária, ele pode ter alguma disfunção sexual, né? Ele era ativo, casado, tinha uma parceira fixa, e depois daquela cirurgia ele não conseguiu ter uma ereção tão favorável, tão satisfatória para manter uma relação. Então, todas essas duas complicações a gente consegue abordar. E tem também alguns casos de retenção, né? De continência. O paciente fica com a bexiga tão cheia que não consegue expelir aquela a urina, né? Ele fica preso, isso, né, ali, com aquela dificuldade. Isso, então tem esses dois, né, essas três complicações mais comuns, né? E tem várias outras, tem linfedema, que o paciente pode ficar com a perna inchada, pode ficar com dificuldade de mexer as pernas, né, de se locomover, de deambular, depende muito de como que se sucedeu essa cirurgia. Não falo que não por imperícia médica, né, mas o fato da retirada da próstata e da abordagem daquela retirada daquele tumor também. E dentre as complicações mais comuns, a primeira delas eu diria que metástase, né? Sim. Que é quando o câncer já não está mais somente na próstata, ele já percorreu o organismo para outros. Tem alguma outra complicação? Então, dentro do câncer de próstata, tem a complicação mais comum é a metástase mesmo óssea. Então, vai mais ou menos perto da região, né, da próstata. Então, vai ter uma metástase ali na região da coluna lombar. Então, pode ter dor lombar, dificuldade de mexer as pernas, comprimir a medula e ficar paraplégico, né? Que ficar da cintura para cima não consegue movimentar. Então, são várias complicações. E pode ter algumas outras metástases mais a distâncias, que também são consequências, né? Igual você falou, de um câncer tratado, abordado tardiamente. Que se ele for retirado no começo, a gente não tem tantas complicações dessa natureza. Tudo isso por causa de um preconceito. Pode ser motivado, né, pelo um preconceito que impede que a pessoa faça os exames, né, que são tão importantes, tão necessários. Carolina, eu queria muito agradecer a sua participação aqui no programa Mais Saúde e a vocês, né, que estão do outro lado, que sempre estão presentes com a audiência, com esse carinho. Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Na semana que vem estamos aqui de novo com um programa novinho. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e mais uma vez muito obrigado, Carolina. Eu que agradeço. Até mais, pessoal. Tchau.